Iniciando mais análises para comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o Pola VIP para fazer análise sobre o nosso Flamengo. Vamos à primeira notícia. Flamengo sofre com 10 desfalques para enfrentar o Lausanne Sport. São 9 que estão na Copa do Mundo, estavam na Copa do Mundo, e mais Léo Ortiz que não vai a campo. Vamos ver a provável escalação do time de hoje, segundo o site Bola VIP. Andrei, Emerson Royal, João Vitor, Vitão e Ayrton Lucas, Everton Araújo, Saul, Luiz Araújo ou Lohan, Wallace ou Cebolinha e Bruno Henrique, segundo a Bola VIP. Descartando assim o Eric Bugar e o Jorginho, de repente, para um possível jogo no sábado contra o Benfica, que vale o título lá. Everton Araújo eu vejo como um jogador que precisa mais oportunidade. Acho que ele forma uma boa dupla de volante com o Eric Bugar. O Flamengo ganha em marcação quando faz. Saul pode ser o primeiro volante ali, aquele cara que rouba a bola e inicia a jogada. Eu enxergo ele nesse papel, aquele jogador que consegue roubar ali a bola, tá lançamentos longos, ele tem um excelente passe, tem visão de jogo. Entre Luiz Araújo e Lohan, Luiz Araújo é um jogador que recompõe melhor, fecha os espaços, já Lohan tem uma técnica, eu vejo um pouquinho mais refinada do que Luiz Araújo. Luiz Araújo tem uma boa finalização, Lohan tem o Tibre, então são dois jogadores que jogam na mesma posição, mas com características diferentes. Aí depende muito do que Leonardo Jardim decide para o jogo. Surpresa para mim o Wallace deve formar a dupla ali com o Bruno Henrique. Pedro ausência, acho que Pedro faz falta. Acho que o centroavante é o Pedro. Eu gostei muito de Bruno Henrique aberto pela esquerda. Talvez, segundo Bola VIP, o Cebolinha pela esquerda para dar mais ritmo ao Cebolinha. É um jogador que precisa ter autoestima lá em cima, então precisa de jogar mais. O sistema defensivo é o mesmo que está hoje na partida. E Andrei começando. O Rossi vive um bom momento, mas o Andrei tá pedindo passagem. Se o Rossi não pode vacilar, que o Andrei também é um excelente goleiro e tá pedindo passagem ali. Então o Rossi tem que enxergar. Eu sou fã do Rossi, mas a gente tem que ser sincero e avaliar jogo a jogo. O Andrei vem fazendo boas partidas quando entra como titular do Flamengo, mas o Rossi ainda é ídolo. Vamos para mais notícias. Leonardo Jardim impressiona o Flamengo e quer um novo meia. Eu creio que tem que tomar muito cuidado. Acho que ele está descobrindo o Samuel Lino ali, fazendo aquela função onde vai ser a Arrascaeta. Tem o Paquetá, que pode ser utilizado naquela função mais avançada ali no lugar do Arrascaeta. E tem o Carrascal, tem o De La Cruz, que também pode jogar um pouquinho mais avançado. São jogadores, cada um com um estilo diferente. Eu não coloco o Lohan jogando naquela posição de Arrascaeta ainda, acho ele meio cru para jogar ali com camisa 10. Pelo menos na primeira passagem dele para o Flamengo, ele tentou fazer jogadas e não estava certo. Então eu achei meio cru. Acho que ele pelo lado direito ali onde joga Luiz Araújo, Prata, ele pode adquirir experiência para depois ser transferido para um meio atacante. E a gente também não pode parar para pensar, não pode encher o Flamengo de muitos jogadores. Se encher, fica aquele grupo de muita panelinha, muita briguinha que não vai à frente. Então o Flamengo já tem uma equipe muito forte, tem um time muito forte, o time titular do Flamengo é excelente, que é Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Eric Pulgar, Jorginho,
Prata, Arrascaeta, Samuel Lino e Pedro. Aí vem as alternâncias. Paquetá perde espaço ali, uma briga direta com o Jorginho. O Everton Araújo vem numa crescente muito boa e pode formar tanto com o Eric Pulgar como com o Paquetá, que já fez quando o Eric Pulgar e o Jorginho estavam lesionados, ou com o próprio Jorginho. Então ali no volantes, ali no meio campo de marcação, nos volantes, há muita briga por espaço. Tem Saul retornando da lesão. Sim, é muita briga ali. É muito jogador com qualidade altíssima brigando por aquele espaço. Tem o De La Cruz também, eu acabei esquecendo, também tem qualidade para jogar como volante. Incrível. Já pela ponta direita tem 3 jogadores, coloco o Lohan, o Luiz Araújo e o Prato brigando ali. Lado esquerdo também tem, para mim, coloco 4 ali, que é o titular Samuel Lino, tem Samuel Lino, tem o Cebolinha, Bruno Henrique, que está me surpreendendo. Eu sei que não é todo jogo que ele pode jogar por ali, mas ele é um jogador que jogos decisivos da Libertadores, é um jogador que pode jogar um jogo inteiro ali para aquela ponta esquerda ali, que vai jogar muito bem. Veio no golaço quando o River, é um jogador assim, ídolo. E o Wallace, acho que eu gostaria de ver o Wallace um pouquinho mais aberto pela esquerda. Acho que tem potencial de jogar ali pelo lado esquerdo, pode evoluir naquela função ali aberto pela esquerda. Camisa 10 tem a própria Arrascaeta, já falei, tem o De La Cruz, o Paquetá, o Samuel Lino, o Carrascal, que pode brigar ali com a Arrascaeta pela posição titular ali, mas você tem um Arrascaeta e tem outros. Centroavante, acho que só tem o Pedro, precisa ser. Eu apostaria em um centroavante mais, que eu falo, perto de se aposentar, um jogador com uma idade mais avançada, para ser banco ao Pedro. Acho que o Flamengo pode contratar um cara muito chove, que é arriscar. Você tem o Pedro como titular, você precisa de um jogador ali naquela idade de se aposentar, que vai vir sabendo que vai ser banco pro Pedro. Um jogador que sabe fazer o Novas, seu pivô, goleador. Acho que o Flamengo precisa focar nessa camisa nova aí, porque tem Pedro, tem Bruno Henrique que força ali. Coloca o Alisson, que para mim ainda não é ainda, precisa um pouquinho mais de rodagem para ser camisa 9. Na base aí sim, se contrata o cara com idade para se aposentar já, com idade elevada, tem o Pedro e se aposta no centroavante da base. Acho que aí sim o Flamengo consegue se erguer. A pensar, meu sonho é ver Muniz voltar ali para ser reserva do Pedro, mas falando assim, um raciocínio pouco de lógica, acho que um jogador com idade mais avançada perde a aposentar, que aceita o banco, deixa Pedro jogando e entra ali quando necessitar entrar. Mais notícia: Flamengo brinda Lucas Paquetá após brilho na Copa e descarta saída do meia. O Flamengo fechou muito dinheiro, para mim encerra a carreira no Flamengo. Ele veio, acho que essa ideia, acho que não pensa em sair do Flamengo, acho que veio para ficar. Então vamos ter paciência nessa questão. Acho que o Flamengo, sim, só se ele quiser sair, aí depende de muito jogador. Acho que o Flamengo não vai abrir a porta para sair do Paquetá, que bateu aquele negócio, o filho pródigo. Saiu, retornou para casa e vai ser feliz aqui no Flamengo, com certeza, o Lucas Paquetá. Flamengo deve testar jovem e mudar a equipe em amistoso contra o Lausanne. Sem 9 jogadores que disputam a Copa do Mundo, o treinador aproveita amistoso em Portugal para avaliar jovens do elenco e é isso aí. Avaliar o jovem, ver quem tem potencial,
Quem não tem, assim, potencial para ficar no clube até o final do ano, durante esses 6 meses ali, sendo uma opção valiosa, que o Flamengo consiga um empréstimo, se não conseguir para a Europa, também para a Série B, buscar ganhar um pouquinho de experiência e depois, em janeiro, quando começar o Carioca, você põe um time aí da base que eu tô vendo que pode se formar um timaço. Léo Nanete, que foi para a Copa do Mundo, Daniel Salles, João Vitor, Thuram, Johnny, Ryan Lucas, Everton Araújo. Acho que se ele não sair, não for vendido agora, eu ia utilizar no Carioca. Tá aí uma velhazinha eles um pouquinho antes, que acho que a disputa ali com o volante tá muito grande. Já planejando ano que vem, eu acho que no final do ano tá aí umas velhinhas para jogar ele no início do Carioca, que esse ano para mim mandou muito mal, com a garotada muito cru ainda. Então formaria essa dupla de zaga, dupla de volante, Ryan Lucas e Everton Araújo. Lohan aberto pela direita, Guilherme, camisa 10, Wallace pela esquerda e acho que é Sosmar, que é o centroavante da base, se eu não estou enganado, acho que esse é o nome dele, que falaram muito bem dele, ou outro centroavante, não estou por tendo muito da base, como um 9 ali. Quer dizer, 9 estilo Pedro, grande, forte, sabe fazer o pivô, sabe sair jogando. Então tá aí um bom time ali com esses jogadores. E realmente tem qualidade na base, é que eu falo. Não adianta ter uma base vitoriosa na base. Tem que ter uma base preparada por profissional. Jogadores que faz esse vai e vem. Sobe, desce, sobe profissional, desce para base. Ou consegue um empréstimo para um clube europeu. Para mim, melhor seria o clube europeu. Eu pego o caso do Peterson, um atacante da base do Flamengo, saiu do Flamengo para o Atlético Paranaense. Eu torcia muito para que ele tivesse sucesso incrível. Foi lá, se não me engano, posso estar errado, foi por causa que ele foi uma balada e mal chegou no clube e foi dispensado já. Agora ele está lá na Europa jogando de futebol, mas o certo para mim vai ser essa ponte já, saindo do Flamengo com empréstimo lá por fora, com opção de compra, põe aí 10, 15 milhões de euros, empresta, se ele render lá, sucesso dele, sucesso profissional do jogador, aí para mim não tem nada a ver, tipo, você pagar a multa rescisória com o Flamengo por causa desse empréstimo, beleza, mas se o cara não deu sucesso, como pegar o caso do Ryan Lucas e do Lohan recentemente, retorna, seja testado, seja aproveitado, que o Flamengo assim evolui com os garotos. Então é isso. Hoje Flamengo, 4h30, amistoso. Vamos assistir, vamos fazer análise, vamos torcer, vamos ter um pensamento positivo e ver os jogadores, analisar jogador por jogador. Acho que é o momento de analisar cada jogador para ver quem tem futuro no Flamengo ou não. Então tá, essa é a análise Fala Comigo, Eduardo. Usei o Bola VIP, entre lá, tem outras notícias interessantes, trabalho jornalístico. Entre, leia, opine, faça a sua análise e até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.